Hoje eu gostaria de propor para vocês a homilia a partir do método do narrativo. Na verdade, a gente chama de Lectio Divina. E nós vamos entrar no texto do Evangelho para a gente poder aurir dele, vamos dizer assim, aquilo que é o nosso alimento espiritual. Dois esclarecimentos antes, na verdade eu acho que é importante, sempre que vocês estiverem diante do texto bíblico, ou escutando uma homilia, ou lendo o texto bíblico, não assuma a postura de um leitor comum. Nós, quando lemos alguma obra de literatura, essa de Queiroz, Machado de Assis, Dostoiévski, sei lá, Albert Camus, o que vocês quiserem ler, ou que vocês gostam de ler, normalmente nós assumimos uma postura de leitor e, às vezes, ativo ou passivo diante da narrativa, mas pode ser que aquela narrativa nos diga algo simpático ou antipático, E aí nós nos colocamos diante de diante de um texto, às vezes, com um certo julgamento. O leitor das Sagradas Escrituras, que não é qualquer leitor, é o fiel, ele se coloca como um ouvinte da palavra, nunca como um leitor. Então, ainda que nós estejamos lendo, a leitura precisa partir daquilo que seria o ouvinte da palavra, É o Deus que fala para o cego Bartimeu, fala também para nós hoje. Então não é simplesmente ler um texto como se estivéssemos lendo qualquer obra literária. Já digo que o texto de hoje, que é o texto do Evangelho de Jesus segundo Marcos, é o cumprimento da profecia feita em Jeremias: exultai de alegria por Jacó, aclamai a primeira das nações, tocai e cantai e dizei, salva, Senhor, teu povo. Essa salvação que, de alguma forma, é prefigurada em Jeremias, é cumprida em Jesus. São 8 versículos, então um evangelho pequenininho, mas de uma densidade muito grande. E aí eu quero convidar vocês a entrarem na narrativa como ouvintes da palavra, não como simples leitores. É outra postura. Vamos iniciar, então, a nossa Lectio Divina. A primeira coisa que aparece na narrativa do texto, depois que Jesus sai de Jericó com a multidão, é o anúncio de que havia alguém sentado à beira do caminho. E este alguém era Bartimeu, cego e mendigo. Alguém estava sentado à beira do caminho, Nós já podemos nos colocar como ouvintes da palavra, pensando que também nos encontramos, às vezes, jogados à beira do caminho, às vezes sentados à beira do caminho. Eu queria destacar isso porque a postura de Bartimeu não é alguém que está jogado à beira do caminho. Ele está sentado à beira do caminho, e essa atitude de estar sentado à beira do caminho, e todo o contexto da narrativa, nos aponta para alguém que está sentado à beira do caminho esperando algo. Existe já aí uma espécie de prenúncio de esperança nesse homem que está sentado à beira do caminho. De fato, nós podemos permanecer sentados à beira do caminho por cansaço, por desânimo, ou porque não temos nada a fazer, Bartimeu não estava distraído, estava sentado à beira do caminho, mas com alguma esperança, uma esperança, de alguma forma, nutria a vida de Bartimeu. E é por isso que ele consegue perceber, no meio da grande multidão, Jesus Cristo. A multidão, a turba que passa, não tira o foco de Bartimeu. A multidão e a turba que passa não deixa Jesus desapercebido. Então ele não está jogado à beira do caminho como muitos de nós poderíamos estar. Está sentado à beira do caminho à espera de algo, e de repente ele ouviu dizer que um nazareno se aproximava. E ao ouvir dizer que o nazareno se aproximava, como estava atento aos sinais do tempo, ele não perde tempo e aí grita: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. O que vem depois disso é algo também muito interessante, Aparece uma imagem muito forte neste texto, que é a imagem da multidão. Aparece 3 vezes. Sai com Jesus de Jericó, a multidão que anuncia que Jesus está vindo, a multidão que agora repreende o homem que grita: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Já digo que a multidão não tem personalidade, vocês vão entender por quê. A multidão não quer ouvir a voz de Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E a multidão fala: cala, que você não tem voz e não tem vez. A multidão o repreendia para que se calasse.
Bartimeu atrevidamente desafia a multidão e continua a gritar. Essa imagem da multidão, meus irmãos e irmãs, eu acho que vale muito a pena a gente resgatar, principalmente quando nós falamos que a multidão aqui neste texto, e via de regra, é sem personalidade. Isso é muito sério, né? Normalmente não é a multidão que te resgata da beira do caminho. Não é a turba que te conduz ao Cristo. Essa multidão, ela, pelo contrário, pode desvirtuar, ocultar, né? E suprimir não somente a voz de Bartimeu, mas a presença de Cristo. E ela é sem personalidade, e nós vamos dizer por quê, né? Mas ainda sobre a influência da multidão, eu queria recordar para vocês assim, coisas que acontecem, né? Às vezes as pessoas vêm se confessar e falam: padre, eu estava num churrasco com uma turma lá, e aí começaram a falar mal de um amigo meu que frequenta a minha casa. E o senhor acredita que 5 minutos depois da conversa eu estava falando mal deste amigo meu? Prova de que a multidão é sem personalidade e prova de que você, misturado à multidão, fica sem personalidade. Por isso, tomemos cuidado com a multidão. Tomemos cuidado com aquilo que é a influência da multidão sobre a nossa vida. Porque ela pode não somente apagar a voz do Senhor, como te misturar no grande bojo e você se torna mais um indiferenciado. E a multidão, ela tem essa coisa estranha, né, de não querer ouvir a voz da individualidade. Uma voz no meio da multidão pode ser calada. Cala, não quero te ouvir, né? Ontem, enquanto eu fazia a minha caminhada por aí, vindo de um certo lugar, passei pela Serra Lima, que está sempre cheio de pessoas sentadas à beira do caminho, não sei se esperando algo ou jogadas. E normalmente a gente espera não somente que as autoridades políticas, mas as religiosas também nos ajudem a resolver este problema em Valadares. Normalmente nós passamos por Serra Lima assim, ó, de nariz tapado ou prendemos a respiração. E eu caminhava e refletia sobre este texto. E Deus tem as suas coisas, né? O nosso Deus é o Deus do detalhe. E Ele toca onde a gente menos espera. E me aproximo de Serra Lima e já pensando, vou tampar a respiração ali, porque tá difícil passar. E uma voz fala: por quê? Tá pedindo para que eles se calem, é? O cheiro deles é o grito. Isso é forte, né? O cheiro deles é o grito. Por que você não quer sentir o cheiro do seu irmão que está na rua? O corpo insiste em gritar, ainda que você diga: cale-se, não quero sentir o seu cheiro, nem ouvir a sua voz me pedindo uma moedinha no trânsito. Insiste em gritar. É por isso que o evangelho é duro, porque o evangelho vai lá onde estão as nossas ideologias e as nossas certezas e pinça aquilo que mais nos incomoda. Todas as vezes que eu tampo o nariz para não sentir o cheiro dos meus irmãos na praça, é a multidão que fala: cale-se, não quero sentir o seu cheiro, não quero ver o seu vulto e nem ouvir a sua voz. Fortíssimo. Isso é muito forte. E aí, fiz a experiência de sentir o estranho cheiro de Deus. Pois bem, a voz insiste em sair, o corpo insiste em se mostrar atrevidamente. Por mais que você não queira, vou aparecer para te incomodar. É a presença ignorada de Deus. A presença ignorada de Deus. O cego atrevidamente continua a gritar. E aí, olha a multidão sem personalidade. Agora Jesus vai dizer para a multidão: chamai-o. E a multidão que tinha mandado o cego se calar, agora vai dizer no versículo 48, coragem, levanta-te, ele te chama. Dá para entender a multidão? Segundos antes pediu para se calar, agora fala coragem, levanta-te, ele te chama, né? É um traço da multidão. Um traço da multidão é querer agradar, querer se acomodar, né? Para não se expor, né? É algo muito estranho, né? Coragem, levanta-te, Jesus te chama. A multidão que antes mandava calar, agora pede para que ele se levante. 3 últimas coisas e terminamos a nossa homilia. O cego, então, e essa frase é fundamental nessa liturgia de hoje, o cego joga o manto, ele não levanta, ele dá um pulo
e vai até Jesus. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Vocês devem saber que o manto nas Escrituras tem um significado muito forte. O manto é a proteção do pobre. Os profetas sempre vão dizer: maldito é aquele que suprime, não doa ou tira o manto do indigente. A gente vê 40 graus em Valadares e o mendigo andando com a cobertinha enrolada. A gente fala, tá louco. É o único bem que ele tem. O manto nas Escrituras tem esse significado espiritual, né? Nós traduzimos isso no nosso português com uma frase popular que quem já passou dos 30 anos deve conhecer, que é: Deus dá o frio de acordo com o cobertor. De onde vocês acham que vem essa frase? Para dizer o cobertor, e o manto é a nossa proteção. Jogar o manto significa abandonar a nossa proteção. Quando o cego Bartimeu joga o manto, ele descarta da vida dele aquilo que era sua única segurança, dá um pulo e vai em direção a Jesus. Além de pensar o manto como nossa proteção, o manto aparece num segundo significado, ou com um segundo significado também muito importante. O manto pode ser o véu que impedia Bartimeu de ver. Quando uma criança faz alguma arte em casa, algumas delas, e os pais vão atrás, normalmente as crianças se escondem debaixo da cama ou entram debaixo da coberta, né? Nós temos também a síndrome do avestruz, que não joga o manto sobre a cabeça, mas esconde a cabeça na terra, né? Então o manto, ele pode significar tanto aquilo que é a proteção do pobre, quanto aquilo que fazia com que Bartimeu não enxergasse. E aí nós somos convidados então, neste versículo 50, a pensar: quais são os mantos que nos impedem de enxergar a graça de Deus na nossa vida? Ou quais são os mantos aos quais nós estamos apegados? E se nós teremos coragem, como o cego Bartimeu, de ir ao encontro de Jesus, abandonando os mantos, as proteções? Jesus olha para o Bartimeu e faz a pergunta: o que queres que eu te faça? As pessoas falam: muito óbvio, queria enxergar. Nada óbvio. Tem pessoas que não querem sair nem da sua doença e nem da sua cegueira. Ele era mendigo, poderia ter pedido uma casa, não é isso? Dinheiro. Aliás, tem gente que prefere continuar na cegueira espiritual, mas sendo muito rico. Quantas pessoas optam deliberadamente pela cegueira e pela paralisia em troca do dinheiro? Poderia ter pedido dinheiro, não é tão óbvio. Poderia ter pedido outras coisas, comida. A pergunta: o que queres que eu te faça? É o sinal de liberdade. Porque para que o milagre aconteça na nossa vida, Deus não entra chutando a nossa porta. Deus quer que a nossa escolha seja livre. Eu te escolho, Senhor. Eu te escolho. E ao te escolher, eu quero isso. Quero ficar curado. É muito bonito a gente perceber, né, que até para realizar um milagre na nossa vida, Deus quer a nossa liberdade. Jesus vai falar: vai, tua fé te curou. E o desfecho bonito dessa liturgia é: aquele que estava antes sem ver, sentado no caminho, à margem da multidão, agora é integrado à comunidade. O cego recupera a vista e segue Jesus pelo caminho. Por quê? Porque é impossível alguém que tenha encontrado com Jesus não seguir pelo caminho. É impossível. Por isso, enfaticamente, eu continuo pedindo às nossas catequistas, os nossos seminaristas, rezando para que eu tente cada vez mais, né, com a graça de Deus, apresentar a vocês Jesus. Apresentar a nossa assembleia, a nossa comunidade, as nossas crianças a Jesus Cristo. E que, ao encontrar com Jesus, nós possamos ter a mesma atitude do cego Bartimeu, depois de ficarmos curados, segui-lo pelo caminho. Encontro com Jesus sempre termina em seguimento. Encontro com Jesus sempre termina em alegria. Nem sempre o encontro com uma doutrina, já repeti isso várias vezes, termina em seguimento. O encontro com doutrina fecha. O encontro com Jesus abre a nossa existência. Atenção, para não sair por aí falando besteiras. Que o encontro com Jesus se dê a partir de uma reta doutrina, regulada pelo magistério da igreja, que o encontro com Jesus aconteça através de uma doutrina, ok.
O fechamento numa doutrina fecha os nossos olhos para Cristo. O fechamento numa doutrina, às vezes, nos torna um a mais da multidão que pede o cego para se calar. Cale-se, não quero ouvir a sua voz. Então, meus irmãos e irmãs, que a espiritualidade do cego Bartimeu possa guiar a nossa vida. Que nós possamos, através da reta doutrina, nos encontrarmos com Jesus. O grande problema é como discernir diariamente a reta doutrina. Nós, cristãos católicos, acreditamos que está na tradição apostólica, lendo as Sagradas Escrituras a partir daquilo que a Igreja nos ensina no Catecismo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.